Muito bem, mais um programa Visão Empreendedora aqui no canal PG Web. Eu trago hoje um grande empresário, um grande ser humano, sobretudo, que é o Cláudio Redin, da MR Indústria Gráfica, para conversar conosco sobre a MR. Cláudio, obrigado pela sua presença com a gente aqui. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui novamente, conversando contigo, falando um pouco mais sobre a nossa empresa, a nossa história, a nossa vivência, né? A gente sabe que a MR está chegando a 30 anos agora, no mês de novembro. Imagino que seja um momento muito especial para vocês, né, Cláudio? Completar 30 anos não é para qualquer empresa. A MR está aí, prestes a comemorar uma data muito importante e emblemática, né? A gente começa a fazer uma avaliação histórica, reviver toda essa caminhada, né? Que começou em 95, em novembro de 95, né? Pequena, como todo empreendimento começa, geralmente, né? Só a força de vontade dos seus fundadores para... Hoje já a gente conseguiu galgar vários postos, continuamos sempre crescendo, expandindo, né? Felizmente a gente, mesmo passando a economia nesses 30 anos mudou muito, né? Oscilou bastante, mas sempre a gente conseguiu crescer, ampliar, abrir novos horizontes, né? E podemos agora, fazendo assim uma análise de tudo esse passado, ficamos bem felizes com toda essa caminhada aí. O setor gráfico, da indústria gráfica, mais um exemplo da pujança da indústria concordiense, porque são empresas, muitas delas, que transferem suas tecnologias, que comercializam seus produtos para grande parte do território brasileiro. É um exemplo da MR também, né? Paulo, o que a gente considera feliz é poder, nesse período, ver as modificações, antever as modificações que acontecem naturalmente na indústria, as mudanças tecnológicas, né? O processo de impressão que a gente iniciou lá em 95, hoje praticamente não existe mais. Então a gente soube se adaptar, modificar com o passar do tempo, claro que sempre buscando informações, né? E mudando, porque com a vinda da parte de tecnologia modificou muito o cenário, né? Então, o que muitas vezes era impresso de forma bem artesanal, hoje está indo para a impressão digital, né? E a gente conseguiu se adaptar nesse processo aí e, felizmente, os frutos estão acontecendo, né? Desde o princípio, a MR trabalhava já com rótulos? Foi essa a especialidade? Ou a MR, com o tempo, foi descobrindo, né, descobrindo qual seria o seu caminho, o caminho da sua trajetória, o caminho da sua consolidação? Quando nós começamos, em 95, nós fazíamos mais, era adesivos hoje seria de sinalização, né? Certo. Era impresso em serigrafia. A gente fazia serigrafia manual, era manual mesmo, né? E essa área foi para impressão digital. A serigrafia, que era a precursora, já não existe mais. Com o passar do tempo, a gente percebeu que a parte de rótulos e etiquetas fazia mais sentido para nós. É um mercado dinâmico, que pode ser aplicado e usado em vários segmentos, desde alimentício, bebidas, cosméticos. Hoje, por exemplo, dentro do nosso portfólio, esses nutracêuticos, que são todas as vitaminas, é um mercado muito grande que há pouco tempo atrás não existia, né? Ele já vinha sendo constituído e quando veio a pandemia ele explodiu. E ele continua hoje, todo mundo está muito preocupado com saúde, com, né, bem-estar, e é um mercado que do nada hoje ele é muito grande. Então eu acho que esse que é o segredo, acho que para todo o negócio, é poder se adaptar às mudanças do tempo, né? Pois é, para se manter competitivo, como é o caso da MR, muitas mudanças, muitas adaptações e, evidentemente, muitos investimentos são necessários, né? A gente tem sempre feito investimentos, é constante, porque em toda a indústria, na verdade, se você não faz investimento, você fica parado. E é um parado relativo, porque na verdade você vai ficando para trás em relação aos seus concorrentes, né? E o cliente, o consumidor, ele está ávido por novidades. O mercado de venda, de marketing, ele é muito demandado de novas
soluções visuais, né? Hoje o consumidor, quando chega numa gôndola de supermercado, a primeira coisa que atrai é a questão visual. Então, nossos clientes, eles demandam dessas novas tecnologias que sempre estão sendo criadas. E nós sempre buscamos, pelo menos, entender o que estava acontecendo lá fora, né? Sempre participamos muito de feiras e eventos na Europa, né? Visitações nos Estados Unidos, porque quer não queira, nesses locais, o que hoje já é realidade, quando em pouco tempo, vai se tornar aqui no Brasil também. Há muito tempo atrás, esse lapso temporal era maior. Demorava 7, 8 anos para o que acontecia lá acontecer aqui. Agora não. Agora 2, 3 anos já é realidade. Mas é importante você estar sempre a par do que está sendo lançado. Eu percebo que o senhor, né, como um dos diretores da empresa, participa muito dessas feiras. Eu imagino que os resultados são muito significativos, justamente por isso, né? Conhecimento, tecnologia que pode ser implantada, algum manejo que pode ser diferente, que pode ser adaptado aqui para a realidade brasileira. O empresário, ele não pode, qualquer empresário não pode se furtar de saber o que está acontecendo no segmento dele. Então, por isso que a gente faz esse investimento em visitar e conhecer, porque essas informações também chegam a nossos clientes. E eles começam a nos perguntar, e tal coisa, como é que não é? Se você não acompanhou, não visitou, não explorou esses universos, você vai ficar sem informação para dar para ele. Agora, nós não, a gente já sabe o que existe no mundo de mais moderno. Se nós não temos ainda, e é poucas coisas que a gente não tem na nossa parte gráfica, que ele é muito atualizado, nós estamos já estudando a sua aplicação, porque algumas coisas não são viáveis ainda em torno do Brasil, né? Tudo que você compra de tecnologia, ela vem em moeda forte, ou é euro, ou é dólar, né? E trazendo aqui para a conversão em real, ele se torna bastante oneroso. Mesmo assim, a gente fez no ano passado grandes investimentos, né? Tanto em impressora digital, mais moderna que tem no mercado hoje, a gente comprou, já está rodando no nosso parque, como impressora que a gente chama flexográfica, que faz rótulos também. Também investimos para dar o quê? Além de qualidade, produtividade, que isso é muito importante hoje em dia no segmento. As empresas têm que buscar todo dia produzir mais com menos, não... porque a mão de obra, ela é escassa. Então, você tem que dar condições para esse profissional que você tem conseguir produzir bem e produzir com bastante produtividade, né? Bom, hoje a MR atende grandes clientes. Claro que todo cliente é importante, nenhum cliente é mais importante que o outro, mas até para a gente ter alguns exemplos, né, de empresas que são atendidas pela MR hoje com a tecnologia da MR e com esse trabalho de excelência que a MR projeta em suas atividades. Nós temos vários segmentos que a gente atende, desde alimentos, com vários frigoríficos que a gente atende, laticínios também, os maiores laticínios brasileiros a gente atende, desde Lactalis, Tirol, né? Na parte de beleza, que a gente tem cosméticos. Hoje a gente atende o Grupo Boticário. Eu diria assim, nós atendemos todos os clientes da mesma forma. O que diferencia é que esses grandes clientes, eles nos levam a outro patamar. O nível de exigência deles é muito elevado, né? E isso acaba que a gente implanta, e essa implantação desses controles de qualidade, certificações, eles vão ser usados e aplicados para todos os clientes. Então, é um cliente grande que demanda muito, mas, consequentemente, a gente sobe de patamar em nível de produção, qualidade, atendimento a requisitos, e isso acaba sendo espraiado para todos os clientes da nossa base. E isso eu acho que é muito interessante e importante, né? Há muitas empresas no país, grandes empresas, eu citou aqui algumas, que imagino que também exijam de seus fornecedores uma política de sustentabilidade, né? Sim, isso é vital e é importante também. Nós hoje temos que ter todo o nosso controle do que a gente faz, os nossos resíduos, como é a destinação,
quanto menor resíduo também isso conta ponto, né? A gente tem uma política de redução de resíduos, aqueles resíduos gerados a gente tem que tentar fazer toda uma reciclagem, um retorno para o seu fabricante, né? Que acaba que o meio ambiente que a gente tem é um só, né? Então, isso deve ser uma preocupação e hoje eu não vou dizer assim, Paulo, existe um custo para ter essa preocupação ambiental, mas ela se paga ao longo do tempo, porque você está tornando um ambiente melhor, o nosso habitat mais preservado, né? E isso as empresas muitos se preocupam, inclusive também com o ser humano. A gente tem percebido que muitos dos nossos clientes hoje, eles estão preocupados como é o trato nosso com os funcionários, com a comunidade. Olha que importante, né? Como a gente interage com esses pares, porque eles querem ter como parceiros uma empresa que siga mais ou menos a filosofia deles, né? Então, seguidamente a gente recebe aqui na nossa empresa auditores dessas empresas que fazem toda essa avaliação e isso nos torna, acho, cada vez mais fortes e orgulhosos também daquilo que a gente faz. Ou seja, o nível de exigência para atender clientes desse patamar que o senhor citou é muito grande, é muito elevado. Sim, é trabalhoso, mas assim, com o passar do tempo se torna assim benéfico, gostoso, claro. Prazeroso de poder... É uma exigência que te faz crescer, né? Isso, exatamente, porque desde o trato assim com a comunidade, a gente sempre teve na MR a preocupação de ter uma interação com a comunidade, com aquilo que nos cerca, né? Mas tanto que a gente apoia vários times de futebol femininos e entidades que dão apoio a pessoas necessitadas, né? Certo. Isso a gente faz e nem divulga, porque a gente faz decoração e não é esse o propósito de ficar aparecendo, né? Mas isso é importante para nós mostrarmos para as empresas aquilo que a gente faz e também nós nos sentimos bem com esse apoio àquilo que nos cerca, né? Comentei com o Luciano Grunitsky, que é do grupo Balk, Magazine Médica, que esteve conosco, sobre rotatividade nas empresas, né? O senhor já foi presidente da SIC, o senhor está muito ligado também à Fiesc, à indústria. Como é que tem sido essa preocupação, mão de obra, rotatividade, alta rotatividade, como é que tem sido essa preocupação na MR também? Como nós começamos falando no início aí que a empresa tem 30 anos e a gente vem percebendo toda essa caminhada que cada vez o nosso tempo lá como gestores está mais dedicado à parte das pessoas, né? Dos colaboradores, da gestão. Cada vez a gente tem dedicado mais tempo para isso, porque as primeiras funcionários que começaram com nós, eles tinham um perfil, né? Hoje as novas gerações têm um perfil diferente e a vinculação ao trabalho não é tão forte. Então, se eles se sentirem bem, eles ficam, senão eles vão procurar outras oportunidades. E é nisso que a gente tem trabalhado, de entender. A rotatividade da MR não é grande, nós temos muitos profissionais há muito tempo conosco, mas aqueles novos colaboradores têm uma rotatividade um pouco maior, então, do que a gente gostaria, né? Porque existe uma dedicação de treinamento, de investimento, né? Que é um custo para a empresa e que a gente tenta que o colaborador fique. Claro. E esse que é o maior trabalho hoje, dilema nosso, de tentar entender essas novas gerações para adequar o ambiente de trabalho à ideia de vida deles, né? Parabéns, Cláudio, a todo o time da MR, 30 anos, a gente sabe que se olhar para o passado foi uma história construída e que teve seus obstáculos a serem superados, mas sem dúvida a gente vê hoje, né, todo o crescimento, toda a consolidação da MR. Parabéns por esses 30 anos que se aproximam. Obrigado, Paulo. Nós estamos agora nesse início da caminhada de 30 anos, que vai culminar em 1º de novembro, né, que é a data efetiva de 30 anos. A gente já está pensando o que fazer, algum evento, isso
tem que deixar marcado, né, porque não é todo dia. A gente sabe que as empresas no Brasil, elas têm uma mortalidade alta, né? Então a empresa, quando consegue atingir um patamar de idade de 30 anos, acho que tem que comemorar. E nós vamos compartilhar toda essa nossa alegria nesse decorrer desse período aí com toda a comunidade aí, que será um grande prazer nosso. Muito obrigado pela oportunidade aqui de poder falar um pouquinho no seu canal. Obrigado ao Cláudio Redin, que é um dos diretores da MR Indústria Gráfica, nossa parceira aqui de muito tempo, e mais uma vez parabéns à MR por toda essa história, e tenho certeza que vamos compartilhar aqui em outros programas muito mais sobre essa história. Uma boa semana a todos.